Senhor Silvinei, no dia 8 de janeiro, onde ocorreram os atos da Praça dos Três Poderes, nessa data específica, o senhor ocupava algum cargo público? Não, não ocupava. Já estava aposentado e era a véspera do meu aniversário. O senhor consegue nos informar, senhor Silvinei, quando o senhor foi exonerado do último cargo público ocupado? No dia 21 de dezembro de 2022. Perfeito. Até a data da sua exoneração, a PRF, por meio de sua inteligência ou por outros órgãos, recebeu alguma mensagem informando a possibilidade de ocorrências de manifestações de grandes proporções na Praça dos Três Poderes? Não, não recebemos. O senhor fez parte do planejamento, execução ou de qualquer diretriz de alguma manifestação ocorrida pós-eleições de 2022? Não, a última reunião que eu participei foi acerca da segurança do presidente Lula. Ali para frente, o meu substituto por 9 dias é que tocou essa operação. E no dia 1º já foi nomeado o atual diretor. Perfeito. E por fim, o senhor, como gestor público há quase 30 anos, como pessoa física, cidadão, possui conhecimento de alguma manifestação de grande proporção pós-eleições de 2022 em Brasília? Não, nunca tomei conhecimento. Tem a do dia 8 e vi pela televisão, né? Mas... Perfeito. Senhor Vasco, somente com essas perguntas, a gente sepulta toda a narrativa de que o senhor fez parte de um plano inicial de um possível golpe factoide com relação ao dia 8. Inclusive, a sua vinda aqui nada mais foi do que uma tentativa frustrada daqueles que gostariam de levantar uma narrativa para poder colar isso. Só que realmente o tiro saiu completamente pela culatra. Inclusive, essa CPMI, ela tem ferido a nossa Constituição, artigo 58, parágrafo 3º, que diz respeito a apurar fatos determinados. E, portanto, quando nós vemos aqui questionamentos de foco que foge do escopo da investigação, isso precisa ser colocado aqui em xeque de que a Constituição Federal brasileira não está sendo cumprida. Porque os questionamentos aqui, senhor Vasques, por exemplo, foi no seguinte sentido: por que o senhor tinha foto com o Bolsonaro? Se o senhor tinha conhecimentos que a empresa era apoiada por Trump, qual foi as compras de veículos da PRF, o número de mortes em estrada, sobre espião Pegasus. A relatora, com toda a sua imparcialidade, teve a coragem de perguntar se o senhor conhecia a respeito da granada bailarina. Foi colocado aqui um questionamento se a camisa 22 era ou não do Rodinei do Flamengo. Isso chega a ser vexatório para um governo, numa tentativa de elencar uma narrativa, fazer essas perguntas para o senhor. Quando nós olhamos aqui, os outros senadores anteriormente colocaram a respeito aqui de outros demais temas, como, por exemplo, a escolha do PRF, do diretor, e a sua imparcialidade e a sua proximidade, ou não, com o presidente Bolsonaro. Eu gostaria, isso aqui é um momento especial, eu gostaria, por gentileza, de solicitar à mesa que colocasse a foto do então imparcial novo diretor da PRF, com seu charuto, boné cubano. Pode passar, por gentileza, para a próxima foto, que todos gostariam de ver, onde ele está com sua toda imparcialidade, com a foto do atual ministro da Justiça. Ou seja, os questionamentos que foram colocados aqui, agradeço pela exposição, na verdade devem ser questionados ao novo diretor da PRF, afinal de contas, ele era o diretor daquela data. Portanto, vi aqui também os senadores dizendo a respeito que onde estava a PRF, senhor Vasques, quando, por exemplo, o Bolsonaro andava sem capacete na moto. Aí eu te pergunto, olha só que presente a nova ministra do Lula nos deu hoje. Ela andando de moto sem capacete. Aí eu pergunto, senhor diretor da PRF, onde está o senhor quando uma ministra, inclusive ali na Maré, está andando sem capacete na moto? E a título de curiosidade, sabe qual foi a resposta do Ministério a respeito do porquê que ela estava sem capacete? Porque eram regras determinadas do local. Aí eu te pergunto, é razoável de que um ministério e uma ministra fiquem subordinados a determinações de criminosos? Mas só a título mesmo de esclarecimento. Eu ouvi aqui também dizer, com relação a questionamentos super focados no dia 8, se o senhor utilizava ou não celular em reuniões. Sendo que o Lula, a gente sabe, o senhor eu não sei, mas que o Lula não usa em seus churrascos, isso eu sei.
quando a gente olha a questão aqui de acusações feitas ao senhor, como se o tom fosse além de acusatório, fosse de sentença. Infelizmente, nós temos a relatora que em seu primeiro dia de CPMI disse que foram atos golpistas. Eu acredito que uma juíza não pode dar uma sentença sem a finalização dos autos. E olha só que curioso. Eles utilizam o Lula como inocente, sendo que foi condenado por 3 instâncias em corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e só foi inocentado, não deixa condenado, por conta de amizades de togados, mas chegam aqui para o senhor e apontam o dedo, quebrando a presunção da inocência, onde a pessoa não pode ser culpado até que haja transitado em julgado. Então é a título de justiça com o senhor que eu faço isso daqui. E por fim, um senador que é de aqui de Minas Gerais, mas que pelo visto não conhece de Belo Horizonte, questionou ao senhor do porquê que a PRF não interviu na Avenida Raja Gabalha, onde estavam ali diversas pessoas de verde e amarelo, de forma pacífica, em frente ali ao quartel. Ele não sabe que ali é uma rodovia, uma avenida municipal, portanto a PRF não tem competência para tal. Ou seja, basicamente o senhor veio aqui e respondeu questionamentos a respeito da sua gestão e vida pregressa, o que foge totalmente do escopo dessa CPMI. E por fim, um deputado aqui anteriormente disse que pessoas, e isso aqui é muito grave, vocês vão entender por que é grave. Ele disse que pessoas deixaram de votar por conta da PRF. Contudo, nós temos aqui uma notícia onde o ministro Alexandre de Moraes diz que operações da PRF não impediram eleitores de votar. O senhor deputado, ele já foi embora, mas o senhor deputado está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é um mentiroso? Isso é complicado, isso é muito grave. E por fim, presidente, no começo aqui foi feita uma questão de ordem para poder retirar 2 membros dessa CPMI, André Fernandes, senador Marcos Duval. E eu gostaria aqui de perguntar à senadora Elisiane se a senhora assinou a abertura do CPMI. Não. Senador Randolph, o senhor também assinou? Não. Jandira Fegali também assinou? Não. Pessoas que não assinaram a abertura dessa CPMI, que inclusive trabalharam contra a abertura dessa CPMI, estão requerindo a retirada de deputados e senadores que fizeram de tudo para que fosse investigado. Tomem vergonha na cara. Assim, com todo o respeito, tomem vergonha. Até mesmo porque foram levantados aqui narrativas por deputados e senadores dizendo que foi uma conspiração para poder virar os resultados das eleições horas. Com 20, 30 anos vai se mudar eleição presidencial. Quem cai nisso? Ou seja, essa CPMI, se não tiver o escopo, a Constituição Federal como norte, a gente realmente não tem um porquê investigar. Afinal de contas, eu posso chamar aqui um depoente e perguntar a respeito se ele conhece granada bailarina. Essas são minhas considerações. Por fim, parabéns pela postura, parabéns por esclarecer e deixar bem claro que hoje não se passou de nada mais do que narrativas frustradas da esquerda. Obrigado, presidente.